Uma boa noite a todos. Bom, você que nos visita, eu sou o Nick. O Diego, na quarta-feira, me pediu para compartilhar a palavra com vocês. E eu pensei bastante sobre o que trazer para vocês. Pensei em vários temas, em várias passagens, mas resolvi compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, nos últimos dias. Embora as últimas duas visitas e os últimos dois convites que o Diego fez para nós, de convidados que trouxeram a palavra, que foram o Rodrigo Quintan e o Tom, de Curitiba, todos os dois falaram sobre o mesmo tema, mas eu não poderia compartilhar outra coisa se não fosse esse tema, que é o tema do sofrimento. O sofrimento que está por aí. Ele nos cerca. Ainda me preparando em casa para vir para o culto, minha sogra mandou no grupo da igreja sobre uma jovem de 15 anos que se suicidou, daqui de Campo Mourão. E isso é algo que mexe muito comigo, que tem me feito pensar bastante e olhar para as Escrituras e ver o que ela tem a nos dizer. E eu escolhi por tema, para a mensagem de hoje, poderia ser tantos outros, mas eu escolhi, diante da dor, onde está Deus? Diante da dor dessa família que perdeu essa menina de 15 anos, dessa forma, onde é que está Deus? Ou talvez, qual é a resposta de Deus para o sofrimento dessas pessoas? Para o teu sofrimento, para o meu sofrimento? Eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em João 16, 33. Então, João 16, versículo 33. As palavras de Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus aqui são palavras pesadas. São palavras realistas, são palavras que nos trazem a realidade desse mundo caído, desse mundo caótico em que nós vivemos. Jesus não nos traz ilusão ou fantasias. Ele não nos promete mundos e fundos. Ele não nos promete um mar de rosas. O que Jesus nos diz aqui é que não é possível passar por esse mundo sem experimentar do sofrimento e das aflições desse mundo. Não é possível passarmos por esse mundo e não nos depararmos com o sofrimento. Ele virá. Mas em seguida, Jesus nos traz uma afirmação maravilhosa. A afirmação de que ele venceu o mundo. E essa afirmação
nos diz algumas coisas, pelo menos duas. Significa que se Cristo venceu o mundo, nós também vencemos. Essa é uma certeza que temos. Significa que vamos passar por dias difíceis, que podemos sofrer e ser machucados por essa vida, mas o mundo não vai nos vencer. Não vai. Em 2 Coríntios, capítulo 4, de versículo 8 e 9, Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A dor e o sofrimento vai bater à nossa porta. Com certeza. Mas continuaremos firmados na esperança de que, se Cristo venceu o mundo, nós também vencemos. E o fato de Cristo ter vencido o mundo também quer dizer que o sofrimento e as aflições desse mundo são passageiras. Vai passar. Em outras palavras, Jesus está dizendo: fiquem firmes, tenham paciência, tenham bom ânimo, não desanimem. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas agora eu queria trazer a nossa atenção para essa frase, para essa afirmativa de Jesus, de que nesse mundo teremos aflições. Aqui Jesus é muito sincero e muito franco com todos nós. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: vocês vão sofrer. Pode esperar, porque o sofrimento virá. E esse é um fato, não é se vamos, mas quando vamos. Porque o sofrimento está por aí. É uma realidade, uma triste realidade, mas é uma realidade. Estamos cercados pelo sofrimento, ele está por toda parte, basta olharmos para o lado. Basta olhar para o teu lado que o sofrimento vai estar ali. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade, de que o sofrimento está aqui pertinho. Não precisa ir muito longe. Se prestarmos atenção, sempre existirá alguém sofrendo perto de nós. E sempre existirá algo que nós podemos fazer para abençoar alguém que sofre. Mas diante do sofrimento, nós precisamos tomar cuidado com, no mínimo, 2 pontos. 2 coisas. Nós precisamos tomar cuidado com a prepotência e com o egocentrismo. O que eu quero dizer com isso? Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas 12, versículos 13 a 21. Essa é a parábola do rico insensato. Poderia dizer que louco. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre,
Dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nessa parábola nós encontramos um homem prepotente e egocêntrico, que primeiro acredita que ele se basta, que ele é autossuficiente. Por trás desses celeiros cheios, para muitos anos, existe alguém que se julga autossuficiente, que não precisa de ninguém. Depois ele acha que pode viver sem prestar atenção no próximo. Ele acha que pode viver a sua vida abastada em detrimento do sofrimento alheio. Ajuntou riquezas apenas para si. Apenas para si. E acredita que agora ele não precisa de ninguém. E não está nem aí com o problema do outro. É como se ele dissesse: você para mim é problema seu. Não tenho nada a ver com seus problemas. Não preciso de ninguém. Eu me basto. Prepotente e egocêntrico. Nessa parábola nós encontramos o ideal de toda a ganância. Um tolo. Porque nessa mesma noite, sua alma será exigida. Nessa história, o protagonista deve morrer na mesma noite em que planeja a sua independência, porque Jesus diz: insensato, nessa mesma noite sua vida será exigida. Porque no fim das contas, ao escolher viver dessa forma, já escolheu a morte. Se você ou eu, se nós escolhemos viver dessa forma, se achamos que nos bastamos, que não precisamos de ninguém, se o sofrimento do outro não mexe com você, não te incomoda, você está morto. Estamos mortos. Mas beleza, a gente entende que o sofrimento existe, somos vulneráveis a ele está por aí. A qualquer momento nós podemos ser acometidos por ele, pelo sofrimento. Nós olhamos para o lado, nós enxergamos a dor do próximo, nós enxergamos o sofrimento, e não só vemos a dor, mas sentimos a dor. Sofremos junto. Mas diante disso, eu me faço pelo menos 2 perguntas. E te convido a refletir sobre elas. 2 perguntas. Diante da dor, onde está Deus?
E a segunda pergunta: qual é a resposta de Deus para o sofrimento? O que Deus tem a dizer ao sofrimento humano? Diante da dor, onde está Deus? Deus está do seu lado. Deus está aqui na minha frente. Deus está aqui. Deus está na frente do espelho. Deus está em nós. E qual a resposta para o sofrimento humano? Qual a resposta para o sofrimento? O corpo de Cristo. A igreja é a resposta de Deus. Mas antes de falar sobre essa resposta de Deus, porque quando a gente fala de igreja e de sofrimento, e da igreja como resposta a esse sofrimento, eu não consigo deixar de me lembrar de uma igreja que está presente nas mídias, na televisão, no rádio e, por vezes, nos escândalos dos noticiários. Uma igreja que usa expressões como: pare de sofrer, vem para Jesus e os seus problemas acabaram. Essa igreja, ela propõe como resposta de Deus o poder de Deus, o milagre como resposta. Mas o milagre não é a resposta de Deus. O milagre não é a resposta de Deus para o sofrimento. Porque se o milagre fosse a resposta de Deus para o sofrimento, muita gente estaria sem resposta. Deus teria deixado muita gente falando sozinho. Eu estaria sem resposta. Mas Ele não me deixou sem resposta. Você não está sem resposta. Quem sofre não fica sem resposta. Isso quer dizer que eu não acredito no milagre? Claro que eu acredito. Não nesse milagre banalizado. Porque o milagre é exceção, gente. O milagre é uma exceção inexplicável. E a resposta, ela é abrangente. A resposta, ela é para o todo. Ela não é uma exceção. A resposta é para todos nós. Todos nós temos uma resposta de Deus. Um outro equívoco que eu vejo nessa igreja. Por vezes, a gente vê essa igreja apresentando talvez a prosperidade como resposta ao sofrimento. Você está mal? Está difícil? Vem para Deus. Deus vai te prosperar e os seus problemas acabaram. É o fazendeiro da parábola. Colheu muito, prosperou. Colheu muito, ele teve que aumentar os seus celeiros e agora ele se basta, ele está tranquilo. Não tem problema. Qualquer problema ele paga e pronto. Ele não compra a felicidade, ele manda buscar. Tolo. Um tolo. Porque essa noite pedirão a sua alma. A tragédia chegou. Tragédia, prazer. E agora o dinheiro já não pode mais nada. Diante da tragédia, o dinheiro não tem poder algum. Diante da tragédia, nós somos incapazes, impotentes. O dinheiro, no máximo, vai te ajudar numa emergência.
numa emergência. Porque diante da tragédia, não tem dinheiro que dê jeito. Por exemplo, está doente, emergência. Paga o hospital, os melhores médicos. Compra remédio, leva para cá, leva para lá, faz isso, faz aquilo. Dinheiro. Morreu, tragédia. O dinheiro já não faz mais nada. Não serve para nada. E você daria tudo para que essa tragédia não tivesse chego, não tivesse acontecido. Você daria tudo. A mãe dessa menina daria tudo para ter ela de novo. Tudo. E eu sei do que eu estou falando. Mas, onde é que está a nossa segurança? Onde é que está? Onde é que a gente pode se sentir seguro? A nossa segurança está no nosso Deus, o nosso Pai. A nossa segurança está na comunidade dos santos. Está na comunidade dos discípulos de Jesus. O lugar mais seguro do mundo. Se você sofre, você está no lugar certo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 32. Nós vamos até o versículo 35. Atos 4, 32 a 35. Diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras e casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Portanto, a resposta de Deus ao sofrimento é a igreja. É na igreja de Cristo que você vai encontrar pessoas que não consideram suas coisa alguma. Pessoas dispostas a compartilhar, a dividir e a dar. Essa é a comunidade dos discípulos de Jesus. Essa é a igreja de Cristo, o lugar mais seguro do mundo. E eu insisto, a resposta de Deus é a igreja. Não é o milagre, não é a prosperidade ou qualquer outro apelo que tire da igreja de Cristo a sua responsabilidade. Se propormos aos que sofrem qualquer outra resposta de Deus que não seja a igreja, estamos mentindo. E mais, estamos isentando a igreja de suas responsabilidades. Estamos nos isentando do engajamento, do comprometimento, de colocar a mão no bolso, da compaixão, de colocar a mão na massa, da generosidade, de chorar com os que choram, de lutar pela viúva e pelo órfão, de sair da nossa zona de conforto. É a responsabilidade nossa. E isso nos leva a pensar se de fato somos sal da terra e luz do mundo.
ou se somos sal que perdeu o sabor e luz que está debaixo de um balde virado. Não serve mais para nada. Não cumpre o seu papel. Quando em Campo Mourão gritarem, estamos sofrendo, onde está Deus? Que nossa comunidade possa levantar a mão e dizer, nós estamos aqui. Deus está aqui. Quando, em um grito de desespero, se perguntarem, onde está a resposta de Deus para o meu sofrimento? Que possamos dizer, nós somos a resposta. A comunidade dos discípulos de Jesus é a resposta para o seu sofrimento. Nós somos a resposta. A resposta de Deus está aqui. A resposta de Deus está aqui nessa cesta básica que eu vim trazer. A resposta de Deus está no abraço que eu vim te dar. A resposta de Deus está no sangue que eu vim doar. A resposta de Deus está no depósito que eu fiz na tua conta. A resposta de Deus está na noite em claro que eu passei ao teu lado naquele momento tão difícil. Nós somos a resposta de Deus. A comunidade dos discípulos de Jesus. Se você sofre, é para esse lugar que você deve correr. A comunidade daqueles que já não vivem mais para si mesmos. A comunidade onde a mente é uma só e o coração é um só. Onde ninguém considera unicamente sua coisa alguma. Comunidade onde compartilham tudo, que não há entre si necessitados. E agora, quando você se deparar com alguém olhando para o céu e se perguntando o porquê do seu sofrimento, você pode olhar para ela e dizer, não cobre de Deus, não cobre de Deus, cobre de mim, porque eu sou a resposta para o teu sofrimento. A comunidade dos discípulos de Jesus é a resposta para o teu sofrimento, não cobre de Deus. É responsabilidade nossa. Somos a resposta de Deus para o sofrimento. Recentemente, eu e minha esposa, nós perdemos o nosso filho. E ficamos procurando por tantas respostas. Mas nenhuma delas confortaria o nosso coração como a resposta que nós encontramos em vocês. Vocês foram a resposta de Deus para o nosso sofrimento. Em cada abraço, em cada oração, como eu disse, na noite em claro que passamos juntos, na ligação, no desejo de estar junto, no amor que encontramos em vocês. Por isso eu digo com toda a certeza do mundo, nós somos a comunidade dos discípulos de Jesus. Nós somos a resposta de Deus para o sofrimento dessa cidade. E se você sofre, você veio ao lugar certo. E você é a resposta de Deus para o sofrimento.